Mateus capítulo 5, versículo é o 13. Vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Amém? Em nome de Jesus. Então, para que serve o sal, se não for para dar sabor? Se o sal ele não tiver todo sabor, para que você vai ter aquele sal? Jogue fora, né? Porque para você ter aquela comida boa, gostosa, tem que ter aquele salzinho, né? Mas também na medida certa. Tem que ser na medida certa, porque senão também não presta. E será que nós temos sido esse sal? Porque aqui está dizendo o seguinte: não está dizendo assim, vocês serão, ou vocês devem ser. Está dizendo, vocês são, vós sois o sal da terra. A gente está falando de pessoas que conheceram a Cristo, pessoas que têm o Espírito Santo em sua vida, pessoas transformadas, libertas por Cristo Jesus. Amém? Essas pessoas são o sal da terra do mundo, em nome de Jesus. Essas pessoas agora, elas fazem a diferença na vida de outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Porque enquanto temos lá lamentando, a minha vida, não sei o que, nós precisamos ser diferentes. Diferentes. Qual a sua diferença do lado de fora? O lá que reclama, que fala mal, que problematiza tudo. Qual é a sua diferença? Leve a esperança de Cristo. Proclame a esperança através do seu testemunho, através de suas palavras. Nós precisamos fazer a diferença. Essa diferença precisa ser vista. Amém? Em nome de Jesus. E essas pessoas são transformadas. Aí ele vai dizer o seguinte: porque se não tiver sabor, é melhor que então seja jogado fora para ser pisado pelos homens. Certo? A gente vê isso aqui de pessoas já convertidas, e parece uma coisa, me parece que a gente vê lá em Hebreus, vamos abrir Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. O versículo é do 4 ao 12. Hebreus capítulo 6. Certo? Diz assim: Hebreus 6, versículo 4 diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz a erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim a ser queimado. Quem são essas pessoas? Você vê todo o Hebreus, ele está caminhando, dizendo, são pessoas que conheceram a Deus, mas que agora estão em apostasia, deliberadamente, elas rejeitam, elas estão agora expondo Cristo novamente, como se Cristo novamente estivesse ali em agonia naquela cruz, certo?
porque Cristo morreu por elas, elas conheceram o seu poder, foram transformadas por Cristo, agora voltaram às velhas práticas, não estão nem aí mais para Cristo Jesus, e aí é como se elas estivessem crucificando a Cristo novamente. Essas pessoas que estão nessa situação, deliberadamente, não há quem a faça retornar, tá? É a mesma situação aqui que a gente tem da questão da gente blasfemar contra o Espírito Santo, tá? É pessoas que rejeitam deliberadamente. O Espírito Santo fala a oração, mas ela não quer nem mais saber, tá? A gente tem a esperança que irão ainda se converter e que ainda não chegaram a esse ponto do Espírito Santo parar. Tanto que a gente ora e pede, intercede a Deus para que se salve. Amém? Em nome de Jesus. A gente não sabe a que ponto tal pessoa chegou, então a gente ora e intercede. Amém? Em nome de Jesus. Mas se ela já chegar nesse ponto aí, não há quem faça retornadas ao arrependimento, porque elas já conheceram tudo, já provaram do Espírito Santo, já provaram da palavra. O que resta agora, né? Agora só vai ser agora lançado lá e ser pisado pelos homens. É a mesma profecia que a gente tem no final dos tempos aqui. A gente tem os salvos que é como se fosse um trigo que na vinda do Senhor são colhidos para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Mas os ímpios são aqueles em que a cavalaria ela irá passar por cima. Ela irá passar e será pisada então pelos homens, até mesmo pelos salvos que ressuscitarão na primeira ressurreição. São pessoas que serão então pisadas realmente e queimadas realmente, né? Então, essa é a situação dessas pessoas. A gente está entrando nesse assunto e o assunto está ficando um pouquinho mais pesado. E realmente o assunto é um pouquinho mais pesado. A gente vai abrir aí. Antes de a gente continuar esse assunto, a gente vai dar só uma recapituladinha. Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3. Sabe que a gente deve fazer a diferença. A gente faz a diferença, né? Em nome de Jesus. Quem são aquelas pessoas que são jogadas então para ser pisadas pelos homens, segundo Hebreus, e ir para o fogo? Quem são essas? Essas que rejeitaram a Cristo deliberadamente. Agora nós, se por acaso nós erramos, nós pedimos perdão. A Bíblia nos declara que nós temos lá no céu um advogado, Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, que intercede junto ao Pai, e nós somos perdoados de graça. Então essa é a diferença. O ímpio, esse que nega, que não quer nem saber, essa pessoa, ela peca, porque ela realmente está na situação, ela peca por prática e vai. O justo, ele peca por acidente, diferente, né? Pega por acidente, mas o perdão vem, a posição é restaurada para fazermos novamente diferença na vida das pessoas, porque Deus usa a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado, tá? Para você que não é o justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Então Jesus veio para acabar com essa prática do pecado, porque Jesus muda as nossas vidas, de graça a Deus. Então Jesus muda as nossas vidas, mas também as obras do diabo, que a gente vai ver já já. Tá? João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12.
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Então nós fazemos aqui por esse texto que aquilo que Jesus veio fazer, nós também recebemos essa autoridade pelo nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus nós repreendemos o mal, pelo nome de Jesus nós curamos, pelo nome de Jesus nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Amém? Então a gente recebe também essa autoridade, tá? Para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Vamos ver em João capítulo 8, versículo 44. Aqui a gente tem Jesus falando sobre a sua missão. E aí Jesus disse a famosa declaração, dizendo que antes de Abraão eu sou. Antes de Abraão eu sou, eu já existia. E aí, esse ano de Abraão, lá, e começa a discussão, essa questão de Abraão. E aí, eles estão querendo matar Jesus. Jesus sabe disso, que há um plano por detrás para matarem Jesus. E Jesus então vai falar dessa questão de Abraão. Aí no versículo, a gente vai pegar do 42. 42. Vou pegar do 40, diz assim: 39. Vamos mais falar do mundo, essa 39 aí. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Vos tenho falado o quê? A verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele, olha aqui as obras do diabo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus vem declarar aqui, então quais são as obras do diabo? Ele desde o princípio, que é a mesma ligação que está fazendo lá com o versículo lá de João, 1 João, que a gente lê, capítulo 3, versículo 8, é a questão de que o diabo, ele veio para manifestar mentira e ele também é homicida, a morte, né? Então o diabo, ele veio nessa questão de matar realmente, porque ele quer destruir a vida do ser humano, ele quer destruir a vida do ser humano. Mas o nosso Deus, Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Na nossa vida, ele não tem poder. Amém? Em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, aqui a gente vê que a morte é a mentira. Tem outros textos também que vai dizer que o diabo é ele que fica cegando o entendimento para que as pessoas não entendam. Tá? E aí, o que acontece? Isso já cai na questão também da mentira, tá? Isso já se encaixa perfeitamente com o que Jesus já falou. Então, esse engano, essa mentira, o diabo deturpa as coisas. Quantas pessoas aí querem falar da Bíblia, não entendem nada de Bíblia, vê um fulaninho comentando que nem da igreja é, nem crente é, nem estuda a Bíblia direito, só para confundir a mente das pessoas, né? Se você vê, tem algumas coisas aí que usam, por exemplo, a Bíblia, e a gente está falando com a irmã Cláudia disse que
Tem uma série lá do Lúcifer, né, que usa muito a Bíblia, né? Mas totalmente descontextualizado. Eles usam um texto de forma que coloca Deus como o mal e o diabo como o bonzinho. E aí são coisas que vão deturpando. O diabo usa isso para enganar, para mentir, para deturpar, para as pessoas não entenderem, não conhecerem o verdadeiro Deus que salva e muda vidas, que tira as pessoas do inferno. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Agora, quem ainda continua nessas práticas pertence a quem? Ao diabo, que diz aqui, não é? Então, existe essa diferenciação, amém? Em nome de Jesus. E aí, nós somos salvos. Nós somos salvos agora. Agora a grande questão é: temos sabor ou perdemos o sabor? Porque nós precisamos ter esse sabor, meus irmãos. Precisamos. E o que é isso? É o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo na nossa vida, ele nos aviva a cada dia. O Espírito Santo, podemos passar por muitas situações, mas ele não nos deixa desfalecer. O Espírito Santo é quem nos levanta em fé, mais uma vez, para crer novamente, com o seu fruto da fé em nós. E aí, meus irmãos, nós conseguimos levantar mais uma vez e praticar as boas obras mais uma vez, pelo Espírito Santo somente. Precisamos dele em nossa vida. Agora, quem já não está mais nisso, está perdendo o sabor. Por favor, não perca o sabor. Seja usado pelo Espírito Santo, seja avivado, avivada, não perca o sabor. Continue fazendo a diferença nesse ministério, lá fora, lá no teu trabalho. Continue fazendo a diferença. Analise a situação e veja: rapaz, quem convive comigo? Fulano e fulana. Rapaz, será que eu estou fazendo a diferença na vida deles? Será que eu, na maneira de viver, na maneira de falar, tenho feito a diferença? Tenho feito a diferença. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, nós iremos fazer isso. Amém? Não perca o sabor. Não seja a igreja de Laodiceia, que não está nem quente, enfim, está morna ali, né? Está insípida, né? Está ali numa questão de que está praticamente pronta, quase sendo vomitada, né? Ou então, como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, a Bíblia diz que tinha fama de viva, mas estava morta, né? Então, que não sejamos este tipo de igreja, pelo contrário, que venhamos ser pessoas avivadas pelo Espírito Santo, a exemplo da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi dito o seguinte para ela: que como ela permaneceu firme, mesmo com pouca força, e guardou a palavra da perseverança, Deus também a guardaria no dia da tribulação. Amém? Em nome de Jesus. E que assim sejamos nós também. A gente vai em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Peraí, antes da gente ir lá, o link em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Isso daqui é após a descida da Nova Jerusalém, tá? Isso que acontece após a descida da Nova Jerusalém, de acordo com base, a gente tem lá em Hebreus 12, que vai dizer que lá os justos aperfeiçoados na Assembleia dos Santos, junto com os anjos, estão ali no Monte Sião, onde Deus está, Deus, o juiz de todos. Então é na descida da Nova Jerusalém, tá? Descida da Nova Jerusalém, para aplicar o juízo sobre os ímpios. E depois disso, os justos louvarão ao seu Senhor eternamente. A gente vai ver aí, capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz do grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas
quando prendem a sua arma. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam por mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém? Em nome de Jesus. São esses. São o sal da terra. São a diferença. São aqueles que foram redimidos por Deus. A gente vai lá em Marcos. Capítulo 9. Versículo 38. Amém? Marcos 9, 38 diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos o homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Então, se está falando, está fazendo os milagres, está sendo usado, então deixa ele fazer aí, deixa ele fazer. Então, no caso, as pessoas estavam sendo usadas pelo Espírito Santo. Vamos lá. Porque não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Aí ele vai dizer: E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de cume e fosse lançado no mar. As pessoas que querem servir a Deus, né? Então, se alguém quiser enganá-las, era melhor que acontecesse isso. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o velho, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o velho, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o velho, nem o fogo se apaga. Então a gente vê aqui que Jesus está dando as instruções. E ele vai dizer então que é melhor tirar essas partes do corpo que não se te fazem pecar. Claro que Jesus está falando de verdade. Jesus está falando no sentido espiritual, da gente retirar as coisas da nossa vida, do nosso ser, né? Tirar essas coisas de nós que temos feito errado. Amém? Em nome de Jesus. É melhor entrar maneta na vida. Por que ele está falando isso? Porque muitas pessoas já se acostumaram e amam o seu pecado, elas acariciam o seu pecado, fazem parte dela. Então, ela perder o amante, a amante, para ela vai ser muito dolorido. E coisas desse tipo, qualquer tipo de pecado, ela vai acabar sentindo falta. Então, nesse sentido de que temos que tirar da nossa vida, ainda que doa, né? Mas se nós amamos a Deus, nós realmente iremos fazer isso. Amém? Não devemos tirar qualquer coisa que nos atrapalhe de servirmos ao nosso Deus em amor. Amém? Aí ele vai falar que essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Esse lugar você pode ver lá em Isaías 56, Isaías 66. Lá no finalzinho de Isaías, a gente vai falar disso daqui. É porque existia naquela época
Na verdade, a comparação do inferno era um lugar que existia lá para queimar lixo. Existia um lugar, lixão, e lá, se alguém morria nas guerras, ninguém sabia quem era. Lixo era tudo pegado e jogado naquele lugar, naquele grande lugar que era conhecido. Esqueci o nome agora. Alguém lembra? Quem sabe? Não, eu esqueci. Tá, é um lugar lá. E aí quando a gente olhava lá, tinha os vermes lá, os cadáveres lá no chão. E verme andando por cima deles. E cada vez tinha mais verme, porque a gente está em decomposição contínua. Sempre era jogado coisas lá. E o fogo também nunca se apagava, porque sempre era jogado mais cadáveres naquele lugar. Tá? Então é por isso que o verme não morre e o fogo não se apaga, porque essa era a cena. Pessoa como se fosse jogada ali e o fogo não se apaga. A pessoa nem poderia ser jogada ali, se ela por acaso escorregasse, caísse ali, a última coisa que ela ia ver seria o fogo pegando nela e, em última instância, o verme ali corroendo ela, né? Então Jesus usa a imagem daquela época, daquele lugar que existia, para dizer para a gente a mesma coisa, né? A respeito desse fogo, né? É importante saber que o fogo é eterno, o fogo que é eterno. Vamos lá. Cadê? Versículo 49. Aí ele diz assim: porque cada um será salgado com o quê? Com fogo. Cada um será salgado com fogo. Interessante. Então, o que é isso? Salgar, você sabe como é, né? Cada um será salgado com fogo. Ele vai fazer agora a distinção, a diferença. Ele vai dizer, versículo 50: bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém? Então perceba a diferença aí. Porque alguns, esse salgar com fogo, e outros aqui, como assim salgar com fogo? A gente vê um pouquinho disso lá em Malaquias, a gente pode ter certeza disso. Que no final dos tempos, para os ímpios, Jesus virá como um fogo ardente, né? Que queimará, que nos abrasará, que diz lá. Mas para os justos será como o sol da justiça, trazendo nas suas asas a salvação. Glória a Deus. Então, nós somos o sal. Quem é você? O insípido ou o outro, né? E aí tem mais uma questão. O sal é tratado aqui já de uma maneira diferente, como de Deus trazendo esse sal. E agora nós temos mais uma interpretação do sal que a gente encerra aí em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Terminou dizendo ali que tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós temos esse sal na nossa vida. Vamos lá, Colossenses capítulo 4. Colossenses. Isso é qual, né? Achei. Colossenses capítulo 4, versículo, respeito lá de ter o sal e ter paz uns com os outros, né? A gente vê versículos 5 e 6. Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Alguns diz assim, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo que vocês têm com eles, para falar com eles, né?
Versículo 6: a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então nós devemos ter paz com os outros, porque a palavra é agradável. Amém? Em nome de Jesus. Então, a gente sabe que a verdade, ela precisa ser dita em nome de Jesus. Você precisa falar a verdade, sim. Você precisa sim, mas tem que ser palavras temperadas com sal. O cristão, ele sabe falar sem ofender. Ele sabe falar sem ofender. Ele só vai falar ofendendo se ele deixar a carne tomando conta da situação. Mas pelo Espírito Santo, ele vai saber falar. O Espírito Santo, ele nos conduz. Ele diz que o sábio, ele sabe o tempo, ele sabe o modo. Quem dá essa instrução? São homens. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é o sal. Que sal? O sal que vem de Deus para a nossa vida e agora precisa estar em nossas palavras e nós precisamos nos tornar esse próprio sal. Que é isso? O sabor de Deus em nossa vida. Amém? Pelo Espírito Santo. É Deus quem dá sabor a nós. É Deus quem muda a nossa vida e nós precisamos também dar sabor a outros. Em nome de Jesus. E fazer a diferença. No lugar onde havia mentira, a verdade. Em nome de Jesus. No lugar onde havia morte, fazer a vida do Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos fazer a diferença. Amém? Em nome de Jesus. Não perca o sabor, meus irmãos. Não perca o sabor. As situações da vida muitas vezes tendem a nos tornar insípidos, mas seja como a igreja de Filadélfia. Permaneçam firmes, confiantes, mantendo a palavra no coração, falando a palavra da verdade. Em nome de Jesus, Deus vai dar abençoado no final, pode ter certeza. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar no teu coração. Amém? Vamos falar com o Senhor Jesus.